Quando a gente pensa, então, tá, no processo de inflamação, a gente tem o que a gente chama, então, de sinais cardinais do processo inflamatório, da inflamação aguda, tá? Então, agora falando só de inflamação aguda, para depois a gente ver lá no finalzinho diferença para inflamação crônica, tá? Quais são os sinais cardinais? Sinais cardinais, a gente pode ver também como, a gente pode encontrar também como os sinais flogísticos, sinais característicos, tá? Então, diferente da infecção, que ela é sistêmica, a inflamação, ela é localizada, tá? E aí ela vai apresentar os seguintes sinais: calor, rubor e edema. Esses três sinais, calor, rubor e edema, eles são relacionados sempre à adaptação vascular, tá? Por que isso? Se eu tenho como resposta uma vasodilatação, aumento do diâmetro do vaso, consequentemente, vai gerar exudação de plasma e proteínas plasmáticas, que, consequentemente, então, vai aumentar o volume no lugar, no local, tá? Então, eu vou ter um edema. Edema, inchaço, tá? Encontrei alguns livros também, a gente pode encontrar como edema ou como tumor, a mesma coisa, tá? No caso, o tumor aí seria só o inchaço, aumento de volume. Então, edema, aumento de volume. Calor, por que calor? Porque, na verdade, o nosso sangue é um grande responsável também pela regulação de temperatura corporal. Então, se eu aumento a quantidade de sangue, eu aumento também a temperatura, mas não a temperatura, né, sistêmica, a temperatura corporal, aumenta a temperatura local. E outra coisa que vai acontecer é o rubor. Por quê? Porque a gente sabe, então, que as nossas células sanguíneas, as hemácias, que são chamadas também de eritrócitos ou glóbulos vermelhos, são ricos em uma proteína que é chamada de hemoglobina, e essa hemoglobina, então, ela tem como característica ser avermelhada, por isso a gente tem um sangue, né, de cor avermelhada, né? Não é por causa do oxigênio, é por causa da concentração e da quantidade de hemoglobina que tem como essa característica. Então, se eu aumento a quantidade de sangue para um local, eu vou ter aumento de volume, edema, eu vou ter aumento de temperatura e eu vou ter vermelhidão. Essa vermelhidão, então, de acordo com a quantidade, então, de hemoglobina, né, derivada, então, desses eritrócitos, então, que vão estar presentes nesse lugar. Se eu tenho um processo, então, patológico, né, ou ele pode ser uma inflamação que pode estar sendo gerada por um agente, né, por um antígeno, tá, ou uma inflamação que pode estar sendo gerada, então, por uma lesão. Em ambos os casos, né, eu vou ter, durante esse processo, um processo de dor. Por quê? Porque eu vou estimular os meus receptores nocivos, que são os meus nociceptores, tá? A única coisa que pode acontecer é, essa dor ela pode ser mais aguda ou ela pode ser uma dor subaguda ou crônica, do mesmo jeito que o edema ou inchaço, ele pode ser muito agudo ou ele pode ser aquele inchaço mais crônico, que eles vão ter também diferenças. E eu vou ter também perda de função, tá? A perda de função, porque, né, se eu tenho um processo de resposta inflamatória, tá, eu vou ter perda de função relacionada àquilo ali. Vamos supor, se eu estou falando, por exemplo, de um processo de entorse de tornozelo, eu tenho um mecanismo traumático. Se é um mecanismo traumático, a resposta vai ser desencadeada primeiro, né, por um dump, ou seja, por um padrão molecular associado a um dano ou uma lesão, tá? Então, os dumps aí, os padrões moleculares associados a danos, que vão estimular, né, o desencadeamento de todas as respostas. Se eu tenho uma inflamação que está sendo gerada, então, por um antígeno, tá? Então, eu vou ter o processo iniciado, então, por um pump, padrão molecular associado a um patógeno, mas as respostas derivadas, então, vão ser as mesmas. Tanto faz se o estímulo veio de um pump ou de um dump, ou seja, de um padrão molecular associado a um patógeno, ou seja, porque eu tenho uma inflamação derivada da presença de um antígeno. Ou se eu tenho o estímulo ou a resposta sendo desencadeada por um dump, ou seja, por um padrão molecular, então, associado a um dano ou uma lesão, a resposta inflamatória que vai se dar vai ser a mesma, tá? Eu vou ter um processo inflamatório com os mesmos sinais cardinais. O que mudou aí? A causa. Qual foi a etiologia? A etiologia foi um dano ou a etiologia, então, foi um antígeno, tá? Aqui é a mesma coisa, tá? Então, calor, aumento de temperatura, rubor, vermelhidão, tá? Edema ou tumor corresponde ao inchaço, dor
por estímulo, então, dos meus nociceptores, tá? Então, que são os meus receptores de dor, né, que vão conduzir essa informação dolorosa lá para o nosso giro pós-central, através da via que a gente chama de via espinotalâmica lateral, né? Essa via espinotalâmica lateral leva essa informação até uma área que a gente chama de área somatosensorial no córtex, fica localizada lá no nosso giro pós-central, então. E eu vou ter também prejuízo da função, tá? Prejuízo da função, muito derivado também do inchaço, do edema e da dor, né? Então, eu tenho, às vezes, limitações que são geradas, então, por causa da dor. Então, quais são os nossos principais fenômenos da inflamação, então? Então, quando a gente vai falar de fenômenos da inflamação, eu tenho vários tipos de fenômenos que acontecem. Eu tenho fenômenos que são fenômenos irritativos, eu tenho fenômenos que são fenômenos vasculares, eu tenho fenômenos que são fenômenos exudativos, eu tenho fenômenos que são chamados de alterativos, ou seja, que vão gerar, então, degeneração e necrose tecidual. Eu tenho fenômenos que são reparativos e eu tenho fenômenos que são produtivos. Tá? Quando a gente fala dos fenômenos irritativos, então, a gente está falando do conjunto de modificações provocadas por um agente inflamatório e que vão resultar, então, na liberação de mediadores químicos, ou seja, o resultado aqui vai ser a irritabilidade da matéria viva, tá? Isso para gerar uma resposta. Eu tenho, então, outros fenômenos, são fenômenos vasculares, que vão gerar, então, modificações hemodinâmicas na circulação, comandadas também por mediadores químicos, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? E que acontecem durante os fenômenos irritativos, ou seja, eu tenho a irritação e depois eu vou ter, então, um mediador químico que vai atuar sobre o vaso, e esse mediador químico, então, vai gerar alteração, né, na dinâmica desse vaso, gerando, então, uma vasodilatação. Quando a gente fala, então, de fenômenos exudativos, a gente pensa sempre na saída de elementos do sangue, plasma e células, tá, para o leito vascular, do leito vascular para o interstício, tá? E aí, então, tá, essa palavra que vem do latim, então, exudare, então, exudato, que vem do latim, significa passar através de, ou seja, ele está passando, então, quando a gente fala de exudação, a gente não está falando do líquido específico, ou seja, do exudato, eu estou falando da passagem, do processo de passagem. Agora, se ele vai ser um transudato ou se ele vai ser um exudato, aí vai depender da quantidade de células e proteínas que passaram, tá? Depois, eu vou ter fenômenos alterativos, então, ação direta ou indireta do agente inflamatório. Felipe, como assim? Eu posso ter uma necrose por ação direta? Claro, né? Se você tiver, por exemplo, um ferimento por uma arma branca, por exemplo, ou por um objeto perfurante, esse próprio trauma pode gerar uma lesão, uma necrose tecidual direta. E ele pode gerar também necroses ou respostas, né, de degeneração indiretas. As indiretas, elas acontecem com o tempo e normalmente estão associadas a uma coisa que a gente falou lá no comecinho, que é a hipóxia secundária. A direta, então, está diretamente relacionada com um trauma, tá? A gente vai ter fenômenos reparativos, a capacidade de reparo, tá, para uma determinada lesão inflamatória. E aí, quando a gente fala desses fenômenos reparativos, a gente sempre pensa em duas coisas. Eu tenho tecidos que têm capacidade de regenerar e eu tenho tecidos que têm capacidade de cicatrizar. A cicatrização é um processo de reposição de células de tecido, do tecido lesionado, por um tecido diferente, um tecido de cicatrização. No nosso sistema nervoso, por exemplo, a gente chama esse processo de cicatrização glial. Tá? Por quê? Porque eu não reponho por neurônio, eu reponho por células da glia que vão fazer o preenchimento, o revestimento, mas que não tem a mesma função do neurônio. Então, toda vez que a gente pensa em cicatrização, eu tenho perda de função. Toda vez que eu penso em regeneração, eu estou pensando em reposição do tecido lesionado por um tecido idêntico, sem prejuízo da função. Tá? Então, na maioria dos casos, aí a gente vai ter um processo de reparo com regeneração daquele tipo de tecido. Tá? E depois a gente vai ter também fenômenos produtivos, tá? Que vão ser um conjunto, então, de modificações morfológicas das células, tá? Do exudato, no sentido de obter algum tipo de produto. Ou seja, aí eu já estou falando, então, da ação dessas minhas células, então, que vão atuar no processo de resposta inflamatória
tá? E na consequência, então, do trabalho de cada uma dessas células. Então, quando a gente pensa em resposta inflamatória aguda, a gente sempre parte do princípio que a gente vai ter, primeiro, um estímulo, tá? Então, sempre eu vou ter um estímulo, tá? Esse estímulo, então, ele vai desencadear uma resposta a partir de pumps e dumps, que depois, então, a gente vai ter a caracterização dos nossos sinais flogísticos. Que estímulo é esse? Pode ser uma infecção por vírus, uma infecção por bactéria. E aí, no caso, se eu tenho uma infecção por vírus ou uma infecção por bactéria, eu vou estimular quem? Eu vou estimular um PAMP, ou seja, um padrão molecular associado a patógeno, que vai reconhecer o vírus ou reconhecer a bactéria? Não. Reconhecer características moleculares diferentes do vírus, da bactéria em relação ao nosso corpo, ou seja, ele reconhece o que é não próprio e, consequentemente, se aquilo é não próprio, então, ou seja, tem um padrão molecular associado a um patógeno, algo diferente do nosso organismo, e aí já vai desencadear a resposta. Trauma mecânico, então, né? No trauma mecânico, então, vai estimular os nossos dumps, os nossos padrões moleculares associados a danos, tá? E a resposta vai ser a mesma, tá? O desencadear vai ser o mesmo. Tanto faz se eu estimulei por um pump ou um dump, tá? O decorrer aí da resposta inflamatória vai ser parecido, tá? Por temperatura. Felipe, como assim por temperatura? Altas temperaturas ou baixas temperaturas podem gerar lesão, né? Então pode gerar uma queimadura por alta temperatura, queimadura por baixa temperatura. Tá? Eu posso ter agentes químicos, tá? Também gerando algum tipo de processo inflamatório. Eu posso ter radiação, né? Esses dias eu escutei falar uma piada aí sobre radiação, né? Que ex-mulher ou ex-namorada ou ex-namorado, também serve para os dois lados, é igual radiação, né? Ele continua fazendo mal mesmo depois do término da gente. Mas no caso aí, a radiação, ela vai gerar um tipo de lesão também tecidual e vai gerar uma resposta. Doenças autoimunes. E por que, como as doenças autoimunes elas vão atuar? No caso das doenças autoimunes, a gente perde a capacidade de diferenciar o que é próprio do que não é próprio, ou seja, do que é não próprio. Consequentemente, se eu perco essa minha capacidade de diferenciar o próprio do não próprio, então eu vou tendo um aumento da infecção e eu vou ter, então, uma resposta aí completamente diferente. Então, as doenças autoimunes, né, no caso das doenças autoimunes, como a doença está sendo produzida, então, pelo nosso próprio organismo, eu não tenho capacidade de diferenciar aquilo como não próprio. Então, consequentemente, eu vou ter, né, todo o desencadear aí do processo inflamatório. Isquemia, tá? Num caso menos associado, e necrose, que já é a morte tecidual. Então, a isquemia, então, quando você começa a entrar em sofrimento e por causa da diminuição de oxigênio, então, ela inicia com um processo de hipóxia, uma diminuição do oxigênio, tá? A partir do momento que eu tenho uma perda de oxigênio, uma diminuição muito significativa desse oxigênio, esse tecido ele pode entrar em sofrimento, isquemia. Felipe, isso vai demorar? Depende de quanto tempo, depende de tecido para tecido. Tem tecidos que suportam mais tempo e com uma quantidade de oxigênio menor. Tem tecidos que suportam menos tempo, né, e com quantidade de oxigênio, às vezes, até maior. E depois a necrose tecidual, então, que vai ser a morte tecidual, né? Que a necrose, então, a gente sabe que a necrose vai ser diferente da morte tecidual programada, que vai ser a apoptose. Então, a necrose é a morte tecidual ou a morte celular, associada, então, ou a um antígeno, ou a um patógeno, né, ou a um trauma, tá? Principalmente. Então, o que acontece aqui, tá? Quando a gente está olhando aqui, por exemplo, para o nosso tecido, a gente vai ter algumas estruturas aqui. Primeiro, a gente vai ter lá nossas células epiteliais, a gente vai ter células dendríticas, a gente vai ter a presença de mastócitos e a presença de macrófagos teciduais. Então, olha o que acontece aqui, ó. Nessa região aqui, a gente está vendo o vaso, aqui eu tenho tecido conjuntivo e aqui eu tenho, então, um tecido epitelial. Partindo desse princípio, então, que está todo mundo íntegro, o que eu vou ter, então? Eu tenho a minha barreira lá perfeita, então, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de uma inflamação aguda causada por um agente traumático, tá? Então, eu não tive nenhuma alteração de barreira aqui, a minha barreira, então, que é a minha pele, ela está íntegra.
eu tenho o meu tecido conjuntivo íntegro, com minhas células dendríticas, com meus mastócitos, com meus macrófagos, e eu tenho lá o meu capilar sanguíneo, tá? Todo íntegro também, bonitinho. E dentro desse meu capilar, então, aparecem aqui as minhas hemácias e aparece uma célula extremamente importante aqui, toda vez que a gente for pensar, então, em resposta inflamatória aguda. Que célula é essa? O neutrófilo, tá? Que a gente vai estar falando daqui a pouquinho. A partir do momento que eu tenho um estímulo, tá? Então, tive o estímulo aqui, um trauma, né? E esse trauma, então, trouxe para dentro do meu organismo algumas bactérias que aparecem aqui para a gente, ó, em amarelinho. A partir do momento que eu entro em contato com essas bactérias, a primeira resposta, então, vai ser mediada pelos dumps, perdão, pelos pumps. Então, só voltando aqui, pelos pumps, que são os meus padrões moleculares associados a patógenos. Então, eu tive uma lesão, tá? E aí eu vou ter dois tipos de resposta. Pelo pump, tá? Por causa das bactérias, e eu vou ter também dos dumps, que vão estar relacionados, então, ao trauma. Tá? Então, se eu tiver aqui alguma coisa relacionada ao trauma, então eu vou ter uma resposta inflamatória relacionada ao trauma, tá? A lesão, e eu vou ter, então, mediada pelo pump, então, a resposta das bactérias, pela presença das bactérias, então, por causa da contaminação ou por causa da presença de bactérias, então, nessa minha ferida, por exemplo, né?